Que bom estar no seu lar mais uma vez com o nosso programa Amor Exigente. E desde já o meu obrigado. O obrigado em nome de todo o Amor Exigente por podermos conversar com você em cima de mais um princípio, de mais um passo nessa proposta que visa a qualidade de vida para mim e para você. Todos nós, na vida, passamos assim por momentos delicados. Vejam, desde o momento do nascimento, nós entramos num processo crítico na vida. Imagine, por 9 meses, normalmente, uma criança é gestada no útero materno. E o momento em que ela necessita sair do útero materno, porque o útero já deu tudo, ou melhor, a mãe já deu tudo aquilo que deveria ter dado no útero, a criança tem que ser colocada à luz. E essa passagem, do útero para o grande universo, para a Terra, a chamada Mãe Acolhedora, todos nós entramos numa crise, porque nós somos, num primeiro momento, bem protegidos e, de repente, a gente se vê diante de um universo que se abre. E ai de nós, se não passarmos por essa crise. Depois nós vamos crescendo, vamos passando por momentos assim, digamos, de provas. Vejam lá uma outra prova interessante, aquela passagem nossa da infância para a adolescência. Como isso desestrutura uma pessoa. E depois vamos seguindo. Na hora que o jovem chega para decidir sobre sua vida, o que fazer da vida? Mais um momento de crise, e vai, até quando chegarmos o momento da crise definitiva, que é a morte. A crise para a mentalidade grega não significava fim, não, pelo contrário. Crise significava, e ainda significa, um momento em que nós podemos tomar perspectivas novas e diferentes. É sobre isso que hoje nós vamos conversar neste que é o 8º princípio do amor exigente, a crise. Fique com a gente, vamos refletir juntos, vamos partilhar juntos o que significa crise. Até mais. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. Conosco, para tratar deste 8º princípio, a nossa amiga Fátima Zubioli. E ela faz parte ela é a coordenadora dessa região do Amor Exigente, a nossa coordenadora regional. Com alegria ela assume, ela veste realmente essa camisa do Amor Exigente. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. É uma alegria podermos tocar em frente esse nosso programa que quer apenas ser um instrumento de ajuda, não é, Fátima? É um instrumento de ajuda, o nosso objetivo maior. Pois é, Fátima, a nossa tradicional pergunta já, né, Fátima? Que dia é hoje, Fátima? O primeiro dia da minha nova vida. Como vai você, Fátima? Cada vez melhor. Que bom. E é esse o desejo meu e da Fátima, amigo e amiga telespectadores, que realmente você também sinta-se cada vez melhor. E nós vamos então já direto ao objetivo proposto desse programa de hoje, que é tratar do 8º princípio que orienta essa proposta de vida, que é o amor exigente, em vista de qualidade de vida para mim e para você. O 8º princípio trata da crise. E como há pouco a gente dizia, crise não é um momento onde a gente vê tudo escuro, tudo negro, sem perspectiva e sem prospectiva. A crise é um momento em que nós tomamos uma atitude nova de vida. A crise, então, tem um aspecto muito positivo, não só de frustração, mas de retomada. Toda crise tem que ser uma crise positiva. Aliás, esse, como já dizia antes, é o verdadeiro sentido original da própria palavra. A crisis,
a crise, né, na mentalidade grega. Então vamos lá, Fátima, que tipo de crise o amor exigente trabalha? É bom enfocar, deixar bem claro que a crise no amor exigente é diferente da crise que nós estamos acostumados a falar, né? Então, desde criança eu ouvia dizer em casa, principalmente aquele ano de geada, assim, aquela geada brava, né? Era uma crise danada, era o que eu escutava entre meus tios, meu pai, né, minha família. Então, o governo também, a crise, né? Crise financeira, crise de governo, crise dos aeroportos. Não é esse tipo de crise que nós, no amor exigente, trabalhamos. A nossa crise nós tomamos atitude para provocar a crise. Aí que está a grande diferença. Então, é uma crise para mudanças realmente dentro da nossa vida. Na nossa vida familiar, tomando atitude, provoca a crise, né? Então, aí que está a grande diferença. Nós fazemos isto justamente para mudanças. Mudanças de comportamento, mudanças no rumo da nossa família. Então, é uma crise boa, né? É uma chance, uma oportunidade de mudança, chance de dar certo, né? Porque se de repente a nossa família não está bem, né? A convivência, a criação, lá, os limites para os filhos não está bem, então essa tomada de atitude, a nossa intenção é nós analisamos, né? Tranquilamente, analisamos bem o que tomar de atitude e, obviamente, vem a crise, né? Então, é a crise do bem que nós costumamos dizer. E depois de tantos anos de amor exigente, para mim, crise é uma coisa muito positiva, né? Quantas invenções existem a partir de crises, né? A mudança de rumo da humanidade. E quando a minha raiz cultural, ela estava assim, muito clara, né? Crise é sofrimento. E não é. Né? Realmente é um novo, é a busca do novo. Pois é, Fátima, é que no momento de qualquer crise, né, eu me lembro quantas vezes eu entro em crise, não é? Quantas vezes qualquer pessoa humana entra em crise, graças a Deus, eu digo. Graças a Deus. Não é? Porque é um momento assim tão especial, né? Porque é um momento em que realmente nós podemos tomar novas perspectivas na vida. Portanto, a crise, em certo sentido, e o amor exigente vem ajudar isso, ela leva, né, quando a gente está com o juízo no lugar, né, quando a gente está com a cabeça no lugar, a crise vai levar o quê? A uma tomada de vida positiva, né? Quer dizer, uma perspectiva positiva de vida, não é verdade? Seja lá das piores crises, não é assim, Fátima? As piores crises. Muitas vezes as pessoas confundem depressão com crise. Ela está numa crise existencial, de que aquilo que ela viveu até aquele momento já não é o suficiente, já não satisfaz, já não realiza. Então é uma crise que ela tem que tomar novas atitudes, né? Uma mudança mesmo, fazer uma retrospectiva da vida e fazer uma mudança. E é interessante ver, por exemplo, como a psicologia, a psicanálise, enfim, todas essas ciências que hoje estudam a pessoa humana, elas referendam, né, que a crise acontece somente onde tem gente viva. Você já percebeu isso? Verdade, né? Para nós humanos, né? Há poucos dias nós celebramos o dia aí dos finados, não é verdade? Todo mundo voltado ao cemitério, né? Aos nossos entes queridos, né? Você sabe, Fátima, que é só no cemitério que não tem crise, né? Porque um defunto não mexe com o outro, né? Onde tem gente viva tem crise. Tem crise. Faz parte, né, do ser humano a crise. Faz parte. Aliás, todo o nosso ser, né, depois do ponto de vista biológico, fisiológico, do ponto de vista psicológico, né, todo o nosso ser está em ebulição, né? E ai daquele que não tem coragem de se enfrentar diante deste momento. E esse é o grande entrave, porque tem muitas pessoas que se acomodam, né? Acha que vamos supor, aquele problema que está passando naquele momento, ele vai passar com o tempo. E não é assim, né? A crise também é uma forma, tomada de atitude, é uma forma da gente encarar de frente, né? Sabendo que vai ter crises pequenas, né? Se protegendo de uma crise maior lá na frente. Quer dizer que da crise
bem administrada, vai surgindo atitudes positivas. É nessa linha que o amor exigente vai. É nessa linha, porque a diferença grande é o seguinte, né? Por exemplo, se os filhos, vamos supor, provocam a crise em nós pelo mau comportamento, é eles que estão provocando a crise e nós vamos reagir, nós não vamos agir. E essa crise do amor exigente é o contrário. Nós tomamos atitude, provocamos a crise, então é nós que vamos administrar, nós que vamos estar com tudo na mão, à frente, né? Então é muito mais tranquilo, é onde a gente também trabalha a criatividade, né? Quantas coisas que se a gente vai reagir é sofrimento, se eles provocam a crise em nós, mas se é nós que vamos provocar a crise neles, fica até, como se diz, é até gostoso, né? Porque a gente percebe o quanto nossos filhos estão muito folgados, né? Muito folgados. Sim. E os nossos pais sabiam muito bem fazer isso com a gente. Eles provocavam a crise em nós, né? Eles faziam o tempo todo a gente levantar cedo, estudar, trabalhar. Não tinham dó da gente, não. Pois é. Né? E por isso que a gente é o que a gente é, né, padre? Certo. Então, a crise instalada, ela precisa ser administrada, na verdade. A crise instalada, ela precisa ser trabalhada. Né, para que ela, digamos assim, proporcione atitudes positivas naqueles que estão envolvidos no caso. E como é que a gente pode administrar a crise, Fátima? Administrar a crise, em primeiro lugar, o pai e a mãe deve estar, se for com a tomada de atitude com o outro, provocando a crise no outro, o pai e a mãe ele deve estar falando a mesma linguagem. Então, vamos supor, você toma uma determinada atitude, o filho vai reclamar com o pai, mas o pai, ele reforça o que a mãe falou, né? Isso é muito importante. E é dessa forma que a gente trabalha. Tem até um exemplo em casa, que eu me lembrei agora. Eu sei que meus filhos brigavam por causa de programa na televisão. Coisa pequena, né? Nesse ponto aí. Então, um queria um programa, outro queria ir. O mais velho sempre ia lá e trocava o canal. Né? Lógico. Aí nós dois tomamos atitude que se eles continuassem brigando por causa de programa de televisão, nós tiraríamos a televisão. Eles iam ficar sem televisão em casa. Né? E eu falei isso, eles não acreditaram. Olha, se for para brigar, a mãe vai vender o televisor. Aí foram correndo, quando o pai chegou, correndo, perguntando, pai, né, por causa da briga lá, por que isso, por que aquilo? Aí o pai falou, nós vamos vender a televisão se vocês não se entenderem. Né? Nossa, foi uma água fria, como se diz, né? Então, nós dois juntos planejamos. É isso que a gente usa, a razão, não a emoção. Né? Porque quando os filhos vêm brigando, a gente sempre tem a tendência de ficar do lado do mais novo. Isso é errado. Então, amor exigente, né, à luz dos 12 princípios, a gente enxerga o que é correto, o que é justo, o que é certo, né, o limite. Então, uma das primeiras, digamos assim, atitudes em relação à crise é que sejam atitudes racionais. Racionais. O tempo todo é preciso ser racional. Se você for emocional, você fica do lado de alguém ou de algo. E aí vem a injustiça. Né? Então, o motivo aí no caso era a briga, quer dizer, a briga entre os dois era por causa de programa na televisão. E o bem maior é justamente a paz, né? E o relacionamento bom entre os dois. Então, o que a gente faz? Então, tiramos a TV. Né? Mas eles não são bobos, é lógico que eles se entenderam, porque eles viram que pai e mãe falando a mesma língua é uma fortaleza. E o contrário do que o pai fala, a mãe protege ou vice-versa, aí sim, aí você está criando uma barreira e desestruturando. Portanto, o segundo elemento que a gente pode dizer em relação, né, à resolução da crise é falar a mesma linguagem, ser unido, estar unido, construir a unidade. Construir a unidade, ou com o esposo, ou com os filhos também, quando a gente tem que tomar atitude, vamos supor, com o filho, né, do contexto familiar. Então, realmente unir forças ao grupo de apoio, como o grupo de apoio é importante na crise. Né? O pessoal telefona para a gente, vai no grupo, né? Então, é um apoio muito grande para a gente manter, ter o controle da crise. Sim, sim, sim.
Que bom, Fátima. Olha, daqui a pouquinho nós vamos continuar falando sobre esse princípio e como já introduzimos na nossa conversa, o princípio depois é traduzido ou mais ainda explicitado com uma vivência, com experiências concretas em relação ao mesmo. A gente vai para um breve intervalo e fique conosco. Mesmo que você entre em crise, lembre que a crise é muito positiva, porque crise bem trabalhada significa perspectiva nova de vida, ou melhor, uma tomada positiva de atitudes em sua vida e minha vida, em busca de qualidade de vida. Até já! O amor é exigente, o amor é exigente. Amor exigente. Apoio cultural, o Casulo Feliz e Favime. O amor é exigente, o amor é exigente. De volta ao nosso programa Amor Exigente, hoje tratando do 8º princípio, crise. E é com alegria que acolhemos aqui em nossa sala, Fátima, uma pessoa, Especial. nossa amiga. E pra gente, para mim, é especial porque também é nossa paroquiana aqui da Cristo Ressuscitado. Verdade, né? Sabia disso? Sabia muito Sabe quem bem. é ou não? É a Marlene Meneghetti Afonso, que vem partilhar conosco hoje sua experiência de amor exigente. Tudo bem, Marlene? Tudo bem, é um prazer, Padre Julinho, estar aqui, Fátima, podendo contar essa experiência sobre o amor exigente. Que dia é hoje da sua vida, Marlene? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Como vai você, Marlene? Cada dia melhor, melhorando, melhorando, melhorando. Que bom, amigo, amiga, telespectadores, é justamente essa a experiência nova que o amor exigente traz às pessoas que procuram nossos grupos. A busca de ser melhor, de ser mais. E vou aqui já aquela tradicional pergunta que normalmente nós fazemos àqueles irmãozinhos e irmãzinhas que vêm partilhar conosco sua experiência de amor exigente. A pergunta, Marlene, é em relação, né, à sua experiência de amor exigente. Como é que foi o seu encontro com o amor exigente? Bem, eu acredito que nada aconteça por acaso. O que me levou ao amor exigente foi uma crise familiar. E me surpreendeu bastante quando eu fui para o amor exigente, porque a minha preocupação era resolver uma crise familiar e eu percebi que eu deveria primeiro resolver uma crise pessoal. E aí nós fomos discutir essa questão da crise dentro do próprio amor exigente. A filosofia do amor exigente, ela me trouxe um pouco aquela ideia do Padre Charbonneau, dos anos 60, que era fazer exatamente uma comparação entre o que nós vivemos no passado, os nossos valores e os valores atuais dos nossos jovens. E o amor exigente trouxe esse equilíbrio para a família nos 12 princípios. E me despertou bastante a questão de começar a perceber e analisar as raízes culturais. E eu descobri quanta coisa boa, quantos valores, e reafirmar os valores meus de família, de origem, e de começar a fazer uma mudança, uma transformação na família nuclear. Isso nos deu, assim, bastante força, bastante apoio. Logo após eu provocar uma crise pessoal, essa crise foi surgindo como problema no início, mas depois nós transformamos isso em novas possibilidades de mudança. E isso foi tão forte que acabou provocando uma adesão dos 12 princípios na família. Que bom, Marlene. Quer dizer que Coisa foi, ótima, né? digamos, assim, né, Fátima, né, Marlene? A providência possibilitou uma crise para que vocês se reencontrassem. Exatamente, para que houvesse uma mudança estrutural da própria família. E isso tem nos ajudado bastante porque nós fomos criados achando que crise era problema.
Nós fomos educados para isso. Aquilo que a Fátima acenava. Exatamente. Pouco, não é? Crise é problema. Crise é um problema. Então, eu mesma rezava muito. Senhor, me tira esse problema, me tira essa cruz. E no Amor Exigente eu aprendi que eu devo administrar a minha cruz, porque ela é minha e eu tenho que administrá-la. E aí começa a ficar mais leve, porque você aprende que você tem que administrar. E para você administrar, você tem que primeiro entender que tipo de crise é essa. Se essa crise é sua, se você está provocando, ou se essa crise é do outro. Então, Marlene, desculpe interromper, quer dizer, Sim. primeiro sinal, né, ou melhor assim, o primeiro elemento para a gente trabalhar a crise é identificar a crise. Identificar a crise. Quer dizer, dar o nome. Dá o nome. O Amor Exigente, a primeira frase que ele trabalha é: nada muda se eu não mudar. Então, você só muda o outro se você passar por uma crise, uma mudança, rever os seus valores, rever o que você realmente busca quanto papel de mãe. Nós que somos mães, Padre Julinho, nós queremos evitar a crise dos nossos filhos. E essa é a grande falha nossa, né? Tirar Aliás, as pedras do caminho. Parece que é um pouco, desculpe dizer, né, não é defeito, mas maternal. É um pouco uma das propriedades da mãe. Proteção. Né? É a proteção, Proteção. como uma choca, né, que Exato. quer, não é verdade assim? E nós queremos proteger os nossos filhos e quanto nós prejudicamos, porque nós não permitimos que eles percebam a responsabilidade dos seus atos, assumir as consequências daquilo que eles escolhem. E nós também trabalhamos muito a questão do certo e do errado. Então, hoje, nós trabalhamos mais a questão da escolha. Tudo aquilo que você escolhe, você é responsável e vai ter que sofrer as consequências daquilo que escolheu. Marlene, mas desculpe se eu intervenho muito, né, Fátima? Não, tá certo. Me cobre também sobre isso, mas quer dizer que a crise vai possibilitando isso, a pessoa assumir mesmo os seus atos? Assumir as suas responsabilidades. Ser responsável por aquilo que faz. E eu vou dizer para vocês quanto fica leve a vida da gente, porque você administra a sua crise e permite que o outro administre a dele. Porque muitas vezes nós queremos viver o papel do outro, né? E você quer obrigá-lo a pensar do jeito que você pensa. Então, quando há o diálogo, quando há o combinado na família, fica muito mais leve, porque você faz a sua parte e o outro faz a parte dele. É você permitir que ele viva a vida dele com responsabilidade. E traz uma leveza para a família, porque aí você aprende a conversar, a falar sobre tudo. Muitas vezes a gente não conversa com os filhos sobre os problemas, as nossas crises. E é importante que o filho entenda que os pais também são gente, que nós também temos crises, que nós também temos problemas, e a partir daí eles vão nos respeitar mais. E muitas vezes quando a gente protege, o filho acaba se afastando mais da família. Então, quando você permite que o filho participe, se comprometa mais, a família fica mais leve. Certo. Marlene, então a crise vai gerando o novo no lar, vai gerando o novo na comunidade, é por aí? A crise, ela traz novas possibilidades, porque quando você entra num processo de crise, você está possibilitando ou viver na crise, fazer como um avestruz, pôr a cabeça lá e ficar chorando. Bom exemplo. Ou você assume a sua crise, levanta a cabeça e diz: nós precisamos tomar uma atitude. E muitas vezes a nossa tomada de atitude vai provocar uma crise. Isso é o legal do amor exigente, é você provocar uma crise com responsabilidade e não voltar atrás. Por isso que antes de você provocar uma crise, você tem que ter certeza de que você vai segurar aquela crise na sua casa, na sua família ou no grupo. E essa é uma dificuldade grande que nós temos de provocar a crise. Porque eu já estou acomodado na minha vida. Para que eu vou mudar o que está, digamos assim, acomodado? E toda vez que você mexe em algum problema, a tua vida, ela passa por uma transformação. E a coisa mais difícil para o ser humano é mudar. É muito difícil mudar.
é muito difícil mudar a si mesmo, quanto mais mudar o outro. E ainda mais quando a gente chega numa idade, né, Com Marlene? certeza. Verdade. Não é que nós sejamos coroas, né, Fátima? Somos eternamente Nós somos jovens. Não, mas o ser humano por si é um ser, a gente percebe isso, né, que desde, como já fiz referência antes, desde o útero materno que é paz, que é tranquilidade, que Sossego, comodismo, né? comodismo. Que é comodismo. Ô Marlene, digamos assim, a crise não é simplesmente para medir forças, né, do tipo o pai que quer medir forças com a mãe, ou a mãe e o pai que querem medir forças com os filhos. Não é para isso não, Não, né? não. Pelo contrário, a crise, ela provoca uma definição de papéis bastante clara. Ah, isso é importante, Os Marlene. princípios deixa isso bastante claro. Você tem um papel e você deve assumir o seu papel, ou de mãe, ou de esposa, ou de filho, ou de filha. O amor exigente, dentro dos 12 princípios, ele deixa isso muito claro. E eu acredito que todas as pessoas que realmente seguirem os princípios não vão ter problema de administrar as suas crises. Beleza, quer dizer que toda crise... Tem uma nova possibilidade de mudança. Que bom saber disso. E como é bom a gente ter essa certeza na vida, que eu, hoje, se vivo uma situação complicada, ou mais do que complicada, delicada, eu, com certeza, daqui a pouco ou amanhã, poderei tomar um rumo novo, um rumo positivo na minha vida. Diferente, né? E o amor exigente também, ele traz para a família esse compromisso com responsabilidade, sem cobrança, de você cobrar do outro constantemente, você criticar o outro, mas de você definir alvo, definir prioridades e trabalhar em cima dessas prioridades. E aí a família fica muito mais unida, fica muito mais leve. E o que me levou realmente no amor exigente foi uma crise, mas foi uma crise pessoal, que depois você começa a administrar com o grupo, com as pessoas, e você descobre quantas vezes as outras pessoas provocam crises em você. E você também tem que tomar muito cuidado para não se permitir que os outros te coloquem constantemente em crise. Você está engajada nessa proposta há quanto tempo, Marlene? Nós estamos há Você e o Diniz, né? Isso, nós estamos há 2 anos e meio na 2 proposta anos e do meio. amor exigente. Que bom, tem ajudado, tem aberto, vamos dizer, vocês têm conseguido novas perspectivas, buscado no amor exigente novas perspectivas de vida? Então, nós começamos no amor exigente no grupo da Catedral, foi um grupo que nos apoiou bastante, ficamos lá 2 anos e 4 meses. O grupo ajuda muito, porque o grupo ele não te julga, mas ele te aceita. E uma coisa importante que eu admiro no amor exigente é que ninguém fica dando conselho para ninguém. As pessoas te levam a refletir sobre a sua própria crise, sobre o seu próprio problema, e a resposta está dentro de você. Isso que é importante. Esse que é ninguém o X da fica, não é, questão, né? Fátima? É ótimo Ninguém fica isso. te dando conselho, mas as pessoas elas te ouvem, elas te apoiam no momento de crise, e aí nós começamos a colocar tanto em prática o amor exigente que nós resolvemos formar um grupo novo, até para dar mais possibilidades. Como a Catedral ela tem bastante participantes, nós resolvemos vir até a Cristo Ressuscitado. Olha, coisa boa, hein? Onde o Padre Julinho nos apoiou, nos cedeu um local, e nós estamos há 3 meses já com o grupo Girassol, trabalhando e tentando juntos uma melhor qualidade de vida para as pessoas da nossa paróquia. Que dia e que hora funciona esse grupo? O nosso grupo na Cristo Ressuscitado, ele funciona todas as terças-feiras, às 19h30. Joia. Tá aí, então, para você, uma proposta concreta, né, Fátima, né, Marlene? Ótimo, com certeza. Dos vários grupos na cidade, seria interessante se interessar e buscar um grupo desses para que você possa também aprender a administrar as crises em sua vida. A gente agradece de coração a presença da Marlene, da Fátima, mais uma vez, né, Fátima? Muito obrigado, amigo telespectador. Continue conosco
E olha, a televisão Terceiro Milênio depende da sua ajuda. Procure sua paróquia, procure aqui o escritório da televisão aqui no alto da Avenida Rio Branco, para que você possa também manter essa televisão que é sua. Esse canal da Arquidiocese, para sobreviver, depende da sua ajuda. Obrigado por mais uma vez você ter estado conosco. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima oportunidade. O amor é exigente, o amor é exigente.